Quando fala a causa palestina, entra a faixa de Gaza e principal Al-Quds, a mesquita abençoada. A pergunta que fazem: qual é o caminho e qual é o destino da questão da Palestina querida, que está se tornando cada vez mais complexa e feroz com o passar dos tempos? Então os sábios respondem: o muçulmano está muito angustiado, o verdadeiro fiel, e muito triste com a deterioração da questão da querida Palestina, de uma situação má para uma situação ainda pior, e está a tornar-se mais complexa com o passar dos dias e dos tempos, devido principalmente às diferenças entre os países vizinhos e suas incapacidades de se manterem unidos contra os seus inimigos, e a sua falta de compromisso pelo governo da Sharia do Islã, ao qual o Deus, Allah Todo-Poderoso, atribuiu a vitória sem dúvida e prometeu ao seu povo o sucesso, o poder na terra. Isto pressagia um grande perigo e uma consequência terrível se os países vizinhos não se apressarem e unificar novamente as suas fileiras e aderir ao domínio do Islã relativamente a esta questão da querida Palestina, que lhes diz respeito, e a todo o mundo islâmico. Vale a pena então notar a este respeito que a questão da querida Palestina é, antes de mais nada, uma questão islâmica para você, muçulmano. Mas os inimigos do Islã têm feito enormes esforços para distraí-la da linha islâmica e para fazer com que os muçulmanos não árabes compreendam que se trata de uma questão árabe. E os não árabes não têm nada a ver com isso. O Allah musta'an. E parece que conseguiram, até certo ponto, fazer isso. Portanto, então, vejo que não é possível chegar a uma solução para essa questão da Palestina, exceto considerando essa questão como islâmica e unindo as mãos entre os muçulmanos para salvá-la, e nos empenharmos no verdadeiro jihad, um empenho verdadeiro contra os inimigos ou os sionistas, num esforço islâmico e sincero, até que a terra retorne ao seu povo, até que os judeus desviantes retornem aos países de onde vieram, e os judeus originais permaneçam em seu país, sob o governo do Islã. Não existe o governo, devemos entender, que não existe um governo socialista, capitalista, comunista, ou do secularismo, e etc. Portanto, a verdade vai triunfar, e a falsidade será derrotada, e as pessoas da terra retornam às suas terras, sobre o governo justo e sincero e verdadeiro. Nunca, jamais eliminaremos os inimigos ou os sionistas em nome do arabismo. Não eliminaremos, exceto em nome do Islã. E quem quiser, então, recita o versículo abençoado, quando Deus Todo-Poderoso diz: e escrevemos nos Salmos, após a mensagem, que a terra será herdada por meus servos verdadeiros e justos, na Sura dos Profetas, versículo 105. Então ele, Deus, fez a herança para os seus servos verdadeiros, justos. Tudo que está ligado a uma descrição existe pela sua existência e é negado pela sua ausência. Se fôssemos servos justos, verdadeiros de Deus,
sem dúvida, herdaríamos isso com toda a facilidade e sem essas dificuldades, problemas e palavras longas e amplas que nunca terminam. Tornamos isso permissível com a vitória de Deus Todo-Poderoso e com Deus escrevendo isso para nós. E como é fácil para Deus Todo-Poderoso. Sabemos que os muçulmanos não possuíram e não conquistaram a Palestina durante a era do Islã próspero, exceto através da sua conversão e aceitação ao verdadeiro Islã. Eles, os muçulmanos, não conquistaram Al-Madian, a capital dos persas, nem a capital dos romanos, nem a capital dos coptas, exceto através do verdadeiro Islã e sincero. Portanto, gostaria, principalmente, que a nossa juventude tivesse a consciência verdadeira, correta, de que a vitória absoluta não é possível, exceto com o verdadeiro Islã sincero, e não com o Islã da identidade, baseada na carteira de identidade. Se fizerem exatamente o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, se tornará então realidade. E ele falou: a hora não chegará, o dia do juízo final não chegará, até que os muçulmanos lutem contra os inimigos ali na Palestina. E os muçulmanos irão combater o inimigo, até que o inimigo irá se esconder atrás da pedra ou da árvore. Então a pedra e a árvore irá dizer: ó muçulmano, ó muçulmano, ó servo de Deus, há um inimigo atrás de mim, então venha e mate-o. As árvores e as pedras irão dizer: ó servo de Deus. Irão dizer, em nome da servidão de Deus, irá dizer: ó muçulmano, ó fiel, em nome do Islã. O mensageiro sallallahu alaihi wasallam falou: os muçulmanos lutam pela verdade, pela justiça contra os inimigos. E não disse, ele disse os muçulmanos, não disse os árabes ou outras etnias. Entre as virtudes verdadeiras e benefícios da Palestina está o fato de Deus Todo-Poderoso ter levado o seu profeta em uma viagem da mesquita sagrada de Meca até Jerusalém, e de ter ele, Muhammad, conduzido sim todos os profetas e mensageiros em oração, liderando a oração. Deus falou no versículo: glória àquele que levou o seu servo à noite da mesquita sagrada para a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém, cujos arredores abençoamos para mostrar-lhes os nossos sinais. Na verdade é Ele Deus, quem é o oniovinte, o onividente. Está na Surat Al-Isra. O nosso querido sábio, explicador do Alcorão, Ibn Kathir, que Deus tenha piedade dele, falou: o Deus Todo-Poderoso se glorifica e se magnifica seus status por causa de sua capacidade de fazer o que ninguém mais pode fazer. Não há outra divindade senão Ele, Deus, e nenhum Senhor, exceto Ele, Allah, que tomou seu servo, Muhammad, à noite da mesquita de Meca sagrada até Al-Aqsa em Jerusalém, que é a casa abençoada, a fonte dos profetas desde o tempo de Abraão, Al-Khalil, o querido, que a paz esteja com todos eles. E por esta razão, todos eles se reuniram lá, e o último dos profetas, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, os conduziu em oração. Então isso significa que ele é o principal líder, aquele com a mensagem final da última nação, que as bênçãos e a paz de Allah estejam sobre todos os profetas e mensageiros. É relatado sobre a autoridade de Abu Huraira, que Allah esteja satisfeito com ele,
disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: eu me vi em Al-Hajar e os Quraysh estavam me perguntando sobre a minha viagem, a viagem noturna, a milagrosa. Então eles me perguntaram para me testar sobre coisas de Beit al-Maqdis, de Quds, coisas que eu não percebi ali, de que eu não tinha visto. Fiquei angustiado como nunca tinha estado angustiado antes. Então Deus Todo-Poderoso elevou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mandando uma revelação para ele, para que ele olhasse ao seu redor. E ele mesmo diz: eles não me perguntaram nada depois, exceto ou tudo que eles perguntavam para mim, eu informava a eles de toda a questão que acontecia ali em Quds, e todos os detalhes visto ali naquele lugar, ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então é observado nesse dito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou que ele estava à frente de todos os mensageiros em outra narração, e que era o líder deles em oração, e que a oração dos mensageiros atrás do profeta era o reconhecimento dos seus status, virtude e posição da última mensagem, ou seja, anulando as outras mensagens, ou seja, as outras leis, dizendo que a lei final é a lei do Alcorão. Uma das virtudes de Beit al-Maqdis, da mesquita abençoada em Quds, é que ela é uma das 3 mesquitas para as quais a lei de Deus, o Islã, permite que as pessoas viajem em forma de adoração. Não é permitido viajar, exceto em forma de adoração, exceto para essas 3 mesquitas, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Num hadith conhecido, uma vez o profeta falou: uma mulher não deve viajar por 2 dias, a menos que tenha seu marido com ela ou uma pessoa como protetor, mahram. E não há nenhum jejum para fazer nos 2 dias especiais, como o dia de Al-Fitr, Eid al-Fitr, e o dia de Eid al-Adha. E disse também: e não há nenhuma oração depois de 2 orações após a oração do Fajr, da manhã até o sol nascer, e depois da oração da tarde, Al-Asr, até o sol se pôr. E não há nenhuma viagem em adoração, exceto para 3 mesquitas específicas: mesquita sagrada em Meca, a mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, e a minha mesquita, o profeta falou, significa a mesquita de Medina. Este hadith inclui 4 regras, uma das quais era a viagem de uma mulher. A segunda era a proibição de jejuar nos 2 dias de festa. E a terceira era a proibição de rezar após a reza do Fajr, diretamente, esperando o sol nascer. E depois da reza da tarde, Al-Asr, esperando o sol se pôr. E a 4ª questão era a proibição de viajar para outros lugares em forma de adoração, a não ser para as 3 mesquitas abençoadas e sagradas. Orar na mesquita Al-Aqsa em Jerusalém é superior a orar em outros lugares por 250 orações. Uma reza é igual a 250 rezas lá em Aqsa, em Jerusalém. Como dito no Abu Dhar, que Deus esteja satisfeito com ele, disse: discutimos enquanto estávamos com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, o que é melhor, a mesquita do mensageiro de Deus em Medina ou a mesquita de Beit al-Maqdis em Jerusalém? Então o mensageiro de Deus disse: a oração nesta minha mesquita é melhor do que 4 orações nela. O outro relato fala melhor do que 1000 rezas. E que lindo lugar para orar. E é provável que o homem nunca tenha nada parecido com o cumprimento de nada de
E é provável que um homem, uma pessoa, não tenha nada parecido de valor tão grande, ou melhor, que tudo para ele nessa vida e na outra, do que rezar 2 raká, do que rezar na mesquita Al-Aqsa em Jerusalém. Pois quem reza em Jerusalém é melhor do que todo esse mundo para essa pessoa. Ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém, na Palestina, é a segunda mesquita construída na terra. É a segunda mesquita construída na terra, conforme narrado pelo nosso imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, na autoridade de Abu Dharr, radiyallahu anhu, disse que o nosso mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, falou, quando foi perguntado sobre qual foi a mesquita, a primeira mesquita construída na terra, ele respondeu, Masjid al-Haram al-Kaaba, aquela que está em Meca. Então perguntaram, e depois dessa mesquita? Ele respondeu, Al-Aqsa, em Jerusalém. Perguntaram novamente, quanto tempo de uma mesquita para a outra elas têm? Ele respondeu, 40 anos. Então, onde quer que a oração o pegue, depois de um período, o mérito está nela. O Ibn Hajar, o grande sábio do Islã, ele falou, Ibrahim, o Abraão, não foi o primeiro a construir a Kaaba, nem Salomão foi o primeiro a construir a mesquita abençoada Al-Quds em Jerusalém. Narramos que o primeiro a construir a Kaaba foi Adão. E então seus filhos se espalharam por todo o mundo, ou pela terra. Então é possível que alguns deles construíram Al-Quds e Ibrahim construiu Al-Kaaba, de acordo com o texto no Alcorão. E o grande sábio Al-Qurtubi também disse que o hadith não indica que quando Ibrahim, Abraão e Suleiman, Salomão construíram elas, as 2 mesquitas, inicialmente construíram para si próprios, mas isso foi uma renovação ou reconstrução daquilo que outros já tinham fundado ou construído. Isso está no Fatih Beli. Suleiman, o profeta Salomão, que a paz esteja sobre ele, pediu ao seu Senhor, a Deus, enquanto ele estava construindo o Quds, para remover seus pecados, quem orar ali em Jerusalém, como no dia em que sua mãe o deu à luz. No livro do Imam Ahmad al-Musnad e outros, ele diz, quando Suleiman bin Daud, filho de Davi, construiu o Quds lá em Jerusalém, ele suplicou e pediu a Deus, o Todo-Poderoso, por 3 coisas grandiosas. Ele pediu 3 coisas. Ele pediu para ser um juiz. Então ele coincidiu com o seu governo. Então foi dado a ele. E ele pediu a Deus um reino que ninguém jamais deveria ter depois dele. Então ele foi dado. E ele pediu a Deus, quando ele terminou de construir o Quds, a mesquita em Jerusalém, para que ninguém viesse até ela e não saísse dali, ou seja, exceto para orar nela, para que essa pessoa ficasse livre de seus pecados e erros, como o dia em que sua mãe o deu à luz. Quanto a 2 dos pedidos, eles o deu, e espero, eu, Muhammad, que o terceiro pedido seja para a minha nação, ou seja, todos que forem ali, muçulmanos verdadeiros, rezar 2 raká em Jerusalém, não sair dali, exceto com os pecados todos perdoados. Veja as virtudes grandiosas dessa grande mesquita, a terra da abençoada Palestina. E o imigrante Ibrahim, junto com o profeta Ló, que a paz esteja com eles. Devemos entender, quando Deus salvou Ibrahim e Ló, direcionou-os para a grande Palestina, para residir lá, e se estabeleceram lá, e nela, o querido Khalil Rahman, Abraão, que a paz esteja sobre ele, morreu ali na Palestina, no Beit el-Maqdis, e ele foi sepultado naquela terra abençoada. E no reinado de Davi e Salomão, que a paz esteja sobre ele,
também foi lá em Quds, assim como aqueles que Deus escolheu da família de El-Hamaran, da família da Virgem Maria, viviam ali em Quds. E a mãe Maria jurou, a mãe de Jesus jurou que estava em seu ventre Jesus para servir El-Quds, e isso indica os seus status como esse lugar. Deus Todo-Poderoso falou: quando a esposa de Hamaran, Maria, a mãe de Maria, disse: ó Senhor, eu ofereci a ti o que está em meu ventre, libertando-o, então aceite isso de mim. Na verdade, tu és o ouvinte, o conhecedor das coisas. O significado é que ela, a mãe de Maria, jurou o que estava em seu ventre e pediu ao seu Senhor que fosse sincero e dedicar esse ventre ao culto, a serviço de El-Quds, e pelos status e virtude de El-Quds também. Devemos entender que até o profeta Moisés, Musa, alayhi salam, pediu ao seu Senhor para trazê-lo para mais perto da Terra Santa, a Terra Abençoada, a Palestina, após a morte, pois ele também teve a nobreza de morrer naquela terra, como é relatado por vários ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O grande Imam Bukhari falou, que Deus tenha piedade dele, falando que sobre aqueles que amam ser enterrados na Terra Santa, como Moisés pediu para Deus e Deus concedeu. Imam Nawawi também falou: essa terra é uma terra abençoada, pois a pessoa que tem o privilégio de rezar ali, de viver ali ou morrer ali, respeitando os versículos ou as palavras de Deus e seguindo a lei de Deus, do divino, sabe que Deus escolheu essa pessoa como está entre os escolhidos, independente da sua nacionalidade, ou como disse esse sábio, que Deus tenha piedade dele. Devemos entender também que hoje Al-Aqsa, Jerusalém, está nas mãos de um grupo de sionistas, vaidosos, ocupantes, e a nação muçulmana deve se esforçar, o esforço verdadeiro e sincero, para devolvê-la e anexá-la, pois é um lugar secreto, abençoado e virtuoso do seu mensageiro, ou de grandes mensageiros e profetas. Defender Al-Aqsa, defender Jerusalém, a Palestina, é uma confiança nas mãos de todo muçulmano, e fazer um esforço para isso é necessário e obrigatório, e apoiar nossos irmãos na Palestina também. Peço a Deus, o único Todo-Poderoso, por seus mais belos nomes e atributos e seus mais elevados, sim, que devolva essa grande mesquita, que devolva Jerusalém, que devolva Al-Aqsa para os verdadeiros fiéis piedosos, e tire dali esses inimigos que estão prejudicando, estão cometendo crimes contra nossos irmãos e a humanidade. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, fil Quran Karim, fastaghfiruhu, innahu ghafurur rahim. Supliquem a Deus nesse momento nobre e abençoado. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, Allah, o misericordioso, o misericordiador, o Criador de todas as coisas, o único e digno de ser adorado, e que a paz e as bênçãos dele estejam sobre os seus profetas, sobre os seus mensageiros, sobre Muhammad, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Queridos irmãos, devemos repetir um dito nobre para colocarmos dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. O
O querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: ninguém será um fiel verdadeiro, ou ninguém estará praticando o verdadeiro Islã até me amar, gostar de mim, eu, profeta Muhammad, mais do que vocês mesmos, mais do que vossos pais, mais do que vossos filhos ou vossas propriedades. Os sábios explicam: se você quer ser um muçulmano verdadeiro, sincero, um exemplo na terra, ter a facilidade, você deve amar Muhammad. Amar Muhammad não só da boca para fora. Amar Muhammad é seguir os seus ensinamentos, é colocar o exemplo de Muhammad em prática, é colocar a religião de Muhammad em primeiro lugar, é adaptar a sua própria vida e fazer da sua vida o Islã, é colocar a sua vida da maneira que Muhammad colocava. Só assim você será um exemplo de um muçulmano verdadeiro. Como falamos na culpa passada, Deus ele falou: ninguém, nenhum povo vai mudar, ninguém vai conseguir mudar a situação de um povo até esse povo mudar a situação dele mesmo. Se eu quero mudança, uma situação melhor, eu devo refletir e olhar para dentro de mim. Como que eu estou vivendo o meu Islã? Como que eu estou vivendo a Sunna do profeta Muhammad? O que eu sei da biografia do melhor homem que existiu na terra? Eu, muçulmano, o que eu conheço da biografia dele? Qual era o nome do profeta Muhammad, do último dos mensageiros? Muhammad o quê? Filho de quem? Quando ele nasceu? Como ele viveu? Qual o nome de sua esposa? Seus filhos? Eu, como muçulmano, e falo que amo Muhammad, o que eu sei da sua sunna, das suas práticas? Quando que eu tentei imitá-lo na minha casa, no meu serviço, no meu andar? Ou será que eu coloquei em primeiro lugar algo da vida mundana? E Deus e o seu profeta falaram por várias vezes, tanto no Alcorão quanto em vários ditos do profeta sallallahu, que a pessoa, qualquer pessoa, irá conquistar a vida mundana e irá conquistar até a outra vida, o melhor, desde que ele consiga conquistar a si mesmo. E os sábios falam: conquistar a si mesmo é todos os dias se arrepender do erro e tentar melhorar, lavando a alma, lavando o coração, purificando a alma. O melhor dentre vocês é aquele que purifica a alma e o coração. Por isso que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, em outro dito: ninguém é fiel, ninguém estará com a fé completa até amar ao próximo ou ao seu irmão o que você ama para si mesmo. Eu devo me preocupar e saber que esse hadith é grandioso. Amar para o próximo o que eu amo para mim, que nem os companheiros do profeta amavam, ou até mesmo muitos dos companheiros gostavam de tal coisa, mas deixaram a coisa que ele gostava apenas para satisfazer os outros irmãos. A união.
não tivermos união no mundo islâmico, entre os muçulmanos, que se dizem muçulmanos, entre os governantes e os governados, não iremos jamais conseguir ter sucesso em nada. Para ter sucesso na Palestina, e o que ocorre na Palestina, e para ter sucesso nas minhas questões pessoais aqui no Brasil, eu devo tentar me esforçar e me empenhar para colocar eu, junto com os muçulmanos, em uma única fileira. Sim. Barakallahu fikum, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعزة الإسلام والمسلمين اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم زدنا علما وتوفيقا وإيمانا يا رب العالمين اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصرنا إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة يا رب العالمين اللهم انصرنهم أنت على كل شيء قدير. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão, a misericórdia. Ó Senhor dos mundos, perdoe todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, tenha piedade de nós, fortaleça a nossa fé, dê para nós conhecimento benéfico, práticas do conhecimento. Ó Senhor dos mundos, livre nós, os nossos pais, do fogo do inferno. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos túmulos e faça os nossos túmulos serem jardins, os jardins do paraíso. Ó Senhor dos mundos, preserve as nossas mães, nossos lares, nossas esposas, nossos filhos. Coloque o Islã em nossas casas, em nossos corações. Coloque em nossos corações o Alcorão, as suas palavras. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas verdadeiras, iluminadas e virtuosas. Dê para nós conhecimento benéfico. Abençoe a nossa saúde. Cure as nossas enfermidades e as enfermidades dos nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, preserve os nossos irmãos que estão na Palestina, na faixa de Gaza, nossos irmãos oprimidos, fracos, em todos os lugares. Dê a vitória e o sucesso para eles. Ó Senhor dos mundos, coloque sinceridade em nossos corações. Une todos nós, muçulmanos e muçulmanas, governantes e governados, na faixa única e verdadeira, na fileira única do monoteísmo puro e sincero. Ó Senhor dos mundos, coloque em nosso coração amor, piedade e temor a Ti. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas, as nossas rezas, perdoe os nossos pecados
Sallallahu alaihi wasallam. Quero lembrar aqui todos os irmãos e irmãs que amanhã é sábado, às 10 da manhã, no Balneário Rincão, estará tendo os irmãos estão unidos através do nosso irmão Júnior, o empenho para apoiar nossos irmãos que estão sofrendo na Palestina e na faixa de Gaza, que estão, pode ficar sentado, que estão sofrendo. Então devemos nos unir com eles, quem puder, ali no Balneário Rincão, na plataforma norte, às 10 da manhã, em passeatas, em forma de união, em forma das pessoas verem que os seres humanos, tem seres humanos ali que estão sofrendo muito. Então quem puder, às 10 da manhã, no Balneário Rincão, na plataforma norte. Depois da reza do Juma, vamos rezar agora, eu peço a todos que acompanhem a gente na reza fúnebre, Salat al-Ghaib, para a mãe de um grande sheikh da mesquita de Barretos, em São Paulo, o Sheikh Muhammad. A sua mãe Aisha faleceu, então vamos orar e pedir para Deus misericórdia e colocar ela no jardim do Vitória, justo que é o jardim do paraíso. Bora que ela fique uma atenção. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah.